pessoal, estamos iniciando hoje mais um podcast especial da EPS, mês de setembro de 2024. E comigo aqui, nesse calor gostoso de Manaus, eu tenho um convidado muito especial. Vou falar um pouquinho deles para vocês. Ele trabalha no segmento de manufatura há mais de 16 anos, é engenheiro mecânico, especialista na área eletrônica, é fundador e CEO da Ingelet, mineiro e atleticano. Comigo então, Demetrios Nunes. Demetrios, obrigado. Guilherme, eu que agradeço pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre manufatura eletrônica, conversando um pouco sobre esse nosso segmento. Bom, eu tenho muito orgulho de dizer que estou há 16 anos nesse mercado de manufatura eletroeletrônica. Há 4 anos fundei a Ingelet. Você fundou no meio da pandemia, então? Exatamente, cara. Esse é o ponto que muitas pessoas me fazem essa pergunta. Demetrios, por que você decidiu fazer esse corte na sua carreira? Você já tinha 12 anos de trabalho no segmento de manufatura eletrônica, empresa multinacional, com estabilidade. E por que exatamente no meio da pandemia você decide fazer esse ponto de corte e arriscar, né, em um empreendimento, em um negócio? Porque exatamente naquele momento eu identifiquei que o nosso mercado ele tinha uma necessidade. Qual era essa necessidade? Conseguir ter uma empresa, um parceiro que de forma remota conseguisse capacitar os colaboradores, né, do segmento de manufatura eletrônica de forma remota, né, prestar suporte técnico de forma remota. Então, naquele ano de 2020, eu estava participando de uma transferência de tecnologia na empresa onde eu trabalhava e exatamente nós estávamos enfrentando essa dificuldade. Como fazer a implementação de um novo projeto, como capacitar colaboradores, como entender como aquele projeto funcionava, sendo que a gente não poderia fazer uma viagem, né? Sendo que a gente não poderia visitar onde aquele projeto estava rodando. Então, naquele momento eu falei, cara, eu acho que o nosso mercado precisa de algo que consiga atendê-lo nessa condição em que a gente está passando por ela agora e que a gente não sabe até onde vai, né? Então foi um projeto que começou de uma forma bem singela e o gatilho para o início desse projeto começou com um colega que já havia trabalhado comigo alguns anos antes, em 2012. E dentro da companhia onde eu trabalhava, eu fui convidado para poder preparar um treinamento para a equipe desse colega. Fiz o treinamento com uma turma, o treinamento teve uma boa repercussão, fiz um segundo treinamento e a partir daquele momento eu identifiquei que eu tinha um apreço por esse tipo de atividade. Treinar, capacitar, conduzir pessoas no desenvolvimento técnico profissional delas. Bom, isso aconteceu lá em 2012. E aí eu vou contar um pouco da história de como isso foi evoluindo até chegar o momento da Ingelet. Tá? Bacana, eu continuo essa história e eu vou olhar para o pessoal que está assistindo a gente para dizer que quando eu conheci o Demetrios, a sensação que eu tinha é que eu já tinha assistido ele em tantos lugares, na rede social, clientes falando em várias regiões do Brasil. Eu tive aquela sensação de que eu já te conhecia. E a gente se conheceu num grande evento de um grande cliente. Exatamente. E a gente veio se encontrar 6 meses depois, mas nesse meio tempo a gente esteve sempre interagindo, falando de projetos, tirando algumas dúvidas, aprendendo muito contigo. A tua rede social é sensacional, eu já te falei isso muito antes. Obrigado. E digo de novo, e antes que o pessoal de casa se perca, onde que eles encontram a Ingelet? Eu não vou deixar essa pergunta para o final. Excelente, pessoal. Vocês podem encontrar a Ingelet através do Instagram, através do LinkedIn e através do YouTube também. Então, para vocês procurarem lá, vocês vão digitar Ingelet, assim como está aqui na minha camisa. É N-G-E-L-E-T, Ingelet. Tá? Então, vocês conseguem nos encontrar nessas 3 redes sociais. Tá? E a partir de lá, vocês podem enviar uma mensagem inbox, tá? Para poder conversar com a nossa equipe que vai estar fazendo atendimento. E se precisarem de fazer algum contato diretamente comigo também, pode ser através dessas redes sociais ou através do meu próprio LinkedIn também, Demetrios Nunes Maciel. Bacana, legal. Voltando aí para 2012, então, você foi convidado para participar desse projeto. Exato. Já era um desejo teu, Demetrios, entrar na área de treinamento, ou tu foi levado para lá e abraçou, gostou do negócio? Então, cara, eu fui para uma necessidade específica para prestar um suporte técnico
ajudar em uma operação que estava iniciando, inclusive foi aqui em Manaus, tá? Então eu vim de BH para cá para poder ajudar nessa operação. E em meio a essa operação, nós identificamos que era necessário capacitar a equipe técnica que estaria à frente daquela operação. E como uma das ações surgiu, cara, precisamos de fazer um treinamento, era um treinamento em processo de soldagem por onda. Precisamos de fazer esse treinamento com a equipe para que as coisas comecem a fluir bem. Excelente. Montei o treinamento e conduzi esse treinamento com a equipe. Fiz a segunda turma, deu super certo, o feedback foi positivo. E a partir dali eu falei, cara, que legal fazer esse tipo de trabalho. Gostei de compartilhar as minhas experiências com outras pessoas e ajudar e ver que as pessoas chegavam até mim e falavam, cara, agora vai ser mais fácil para eu poder fazer o que eu precisava de fazer. Legal, você trouxe transformação para a galera. Exatamente. Né? E quando eu olhava nos rostos das pessoas que estavam sendo treinadas, e eu via que as pessoas estavam interessadas, né, por aquilo que eu estava comentando, por aquilo que eu estava trazendo, aquilo foi me trazendo uma sensação de satisfação por estar fazendo aquilo. Então o tempo foi passando. E em 2000, depois daquilo eu fiz alguns outros treinamentos, fui sendo convidado, né, por pessoas dentro da empresa. Cara, eu preciso de um treinamento nesse tema, você consegue montar? E aí em 2015 eu oficialmente recebo uma proposta dentro da empresa também para assumir uma posição onde uma das principais atividades era exatamente realizar treinamentos. Então aí seria uma função oficial dentro da organização em colaborar com treinamentos para as equipes de engenharia. Ou seja, então, para os operadores, para os técnicos, para todos que estivessem envolvidos ali com a operação de SMT, de PTH, de montagem, de qualidade, da parte de processos em si, eu iria montar, preparar esses treinamentos e realizar junto com eles, né? Assim como o suporte e desenvolvimento de processos, etc. Bom, então em 2015 eu oficialmente começo a atuar nessa função de realizar treinamentos dentro da companhia e segui nela até meados de 2018. Né? Então foram 3 anos muito bons, 3 anos onde eu compartilhei muita experiência, aprendi muito também, né? Porque todo treinamento ele é uma via de mão dupla, né? Então assim, eu sempre falo com o pessoal que, cara, olha, eu estou aqui transmitindo um conhecimento, mas eu não sou o dono da verdade, eu não sou o único aqui que tem conhecimento a respeito desse tema. Então eu vou compartilhar a minha experiência e naturalmente vocês irão compartilhar de vocês também, a gente vai fazer uma troca aqui, né? E eu vou, baseado no que a gente conversar aqui, eu vou tentar conduzi-los para encontrar o melhor caminho para resolver os problemas que vocês têm hoje, né? Então, cara, foram 3 anos muito bons. Depois desses 3 anos eu voltei a trabalhar de uma forma mais direta com a parte de processos, de produto, conduzindo NPIs, até quando em 2020 e a gente volta ao que a gente começou a falar no início, né, do podcast, que é exatamente onde que surgiu a Engelete e por que dessa ideia. E isso se volta conectado a 2012, porque quando esse colega, né, com o qual eu conduzi alguns treinamentos, em 2012 ele me liga e fala, cara, eu lembro que você havia feito alguns treinamentos na época que a gente trabalhou juntos, você consegue me ajudar? Porque eu preciso desses treinamentos para minha equipe, eu não tenho quem fazer. Eu falei, não, cara, tranquilo, sem problemas, eu te ajudo. Revisei o material, preparei, fiz o treinamento com a equipe dele, remota, através do Meets. A repercussão foi positiva, ele falou, cara, temos que fazer uma segunda turma. Só que, olha, não dá mais para ser através de colaboração, cara, porque foi muito bom. Então a gente poderia fazer agora através realmente de uma prestação de serviço. E eu, cara, como que faz isso? Uhum. Prestar serviço como? Né? E isso foi o primeiro gatilho de, acho que talvez dá para ter um projeto, um negócio que faça sentido e que a gente consiga ajudar o mercado, né? Eu estava tendo aquela necessidade também como usuário, né? Ainda trabalhando dentro de uma companhia. E ao mesmo tempo eu me vi como a pessoa do outro lado que poderia ajudar um colega que estava em outra companhia. Você conseguiu juntar o útil ao agradável, né? Fazer algo que você gosta, exatamente, ajudar cara. Pessoas e ser bem pago por uma atividade que você faz muito bem. Exatamente, cara. Então a partir dali, cara, assim, eu comecei a estruturar a Engelete, criei o primeiro LinkedIn, criei o site, fui para o Instagram, então comecei a criar as redes sociais. Vocês têm plataformas de treinamentos online também, né, Demetrios? Exatamente. Como é que funciona hoje? Cara, é uma plataforma que hoje ela tem conseguido ajudar
Desde a pessoa que quer se capacitar por conta própria. Ah, cara, saí agora do ensino médio e eu tenho interesse de entender como que funciona o mercado de manufatura eletroeletrônica. Serve para aquele cara também que está dentro de uma indústria, a indústria não quer investir, mas ele também não quer ficar parado? Perfeito. Esse é o grande ponto. Por quê? Se nós avaliarmos até o momento antes da existência da Engelete, só se aprendia manufatura eletrônica se você já estivesse dentro de alguma empresa. As escolas técnicas, graduação, elas não vão ensinar o processo de impressão de pasta, processo de refusão, processo de soldagem por onda, Sim. IPC, SD, MSL. Então você precisava de entrar dentro de uma empresa, se posicionar em alguma função e aí, depender da empresa, te treinar. Hoje, com a plataforma da Engelete, cara, quero entender como que funciona o processo de manufatura eletrônica e quero me capacitar para concorrer a uma vaga. Você vai conseguir. Estou dentro de uma empresa e, infelizmente, não tem budget aprovado, não tem verba aprovada para treinamentos. Eu quero fazer por minha conta, você vai conseguir fazer também. Então, lá no nosso Instagram também, no nosso LinkedIn, tem o link, você consegue acessar essa plataforma e hoje nós temos mais de 10 cursos já formatados, disponíveis para você clicar e começar a assistir essas aulas em menos de 5 minutos. E qual que é o critério que você tem hoje, Demetrios, por exemplo, para gerar um curso? É alguém que te procura? É demanda de mercado? Qual que é o critério objetivo? Excelente. Os critérios para gerar novos cursos, ele basicamente vai de encontro a necessidades que nós vemos em nossos clientes. Então, poxa vida, Demetrios, vou dar o exemplo recente agora. Nós vamos ter na semana que vem um curso sobre fundamentos do desenvolvimento de processos para BGAs em linha de SMD. De onde veio a demanda de criar esse curso? Eu vejo que os clientes têm um receio muito grande em soldar BGA, montar placas com BGA. Eu tenho receio de gravar a peça em BGA e os balls estão intactos lá. É um processo muito complexo. Para quem está em casa assistindo a gente, colocou um BGA numa placa, é uma responsabilidade grande. Exato, cara. Exatamente esse receio, ele surge quando tudo aquilo, cara, que a gente não consegue ver, que a gente não consegue ter a sensação de, cara, eu estou vendo para poder avaliar se está ok ou não, eu tenho um receio. E o BGA é exatamente isso. Ele é um componente que você monta ele, você passa ele pelo forno e depois você não consegue saber visualmente se ele está ok ou não. Ah, Demetrios, mas eu tenho um teste funcional. Excelente. O seu teste funcional, ele pode aprovar aquela placa naquele momento, mas não significa que a sua solda ela é confiável para ir para o campo e funcionar por 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí a gente vai entrar daqui a pouco em algumas questões envolvendo qualidade, eu vou comentar um pouco sobre isso, tá? Qualidade é diferente de confiabilidade. Funcionalidade é diferente de confiabilidade. Nesse quesito de funcionamento de produtos eletrônicos. Tá? E o BGA ele traz esse medo. Tá? Ele traz esse medo da confiabilidade dele. Então, a estruturação desse curso, ela veio disso. Muitos clientes, cara, eu tenho medo de soldar BGA. Cara, como que eu faço um perfil para um BGA de uma forma que fique confiável? Cara, como que eu desenho um stencil para poder soldar um BGA e eu garanto que a deposição de pasta está ok? Demetrios, eu não tenho SPI, eu não tenho EOI, eu não tenho raio-x, mas eu preciso de montar o BGA, como que eu faço? Então esse curso ele vem para suprir uma demanda do mercado, né, que é exatamente soldagem de componentes BGA. Assim foi para todos os outros. Inicialmente nós começamos a criação desses cursos online seguindo a linha de produção. Primeiro impressão de pasta, depois refusão, depois solda por onda, depois SD, depois MSL. Então nós fomos seguindo o fluxo de processo tradicional e inserindo outros temas que clientes mencionavam, que tinham essa necessidade, que não encontravam no mercado. Então, voltando lá no princípio de como que a Engelete surgiu, com o principal objetivo de ajudar os colaboradores das indústrias, de ajudar as indústrias e de ajudar as pessoas que queriam buscar aquele conhecimento e não tinham aonde, nós trazemos isso até hoje. Estamos aí há 4 anos no mercado, sempre trazendo essa ideia de colaborar com as pessoas, né? Seja pessoa física ou seja quem estiver dentro das companhias. Demetrios, e dentro dessa dinâmica, você tem que viajar o Brasil inteiro e fora do Brasil. Eu já te encontrei em, acho que,
3 ou 4 estados diferentes. Já te encontrei voltando numa viagem internacional, todas elas a trabalho. E como é que você organiza a tua rotina para estar atendendo vários clientes, estar presente nas redes sociais, fazendo cursos e, cara, você é um cara bom de papo, sempre acessível, com um sorriso na cara. Conta pra gente qual que é o segredo para organizar tanto treinamento, evento e tá bem. Cara, a primeira coisa é fazer o que a gente gosta. Eu tenho uma paixão muito grande pelo que eu faço. E não é demagogia, não é uma frase aqui para gerar engajamento no podcast. Realmente eu gosto. Quem me conhece sabe que eu gosto, tá, do que eu faço. E isso me motiva. Tá? Como que eu organizo a minha rotina hoje? E esse tem sido um grande desafio nos últimos 2 anos, né? Basicamente 70% hoje do meu tempo ainda está direcionado para atendimento aos clientes. Então, fazer as consultorias, realizar os treinamentos, revisar os materiais, responder às dúvidas que os clientes têm. Os outros 30% eu direciono para a parte de atividades administrativas, responder a equipe que trabalha hoje comigo no marketing, no administrativo, na parte contábil. Tá? E, fora desses 100% do tempo oficial, a gente acaba naturalmente sempre esticando um pouco mais para exatamente pensar em coisas novas, né? Ou seja, pensar em quais temas a gente tem que desenvolver, como que a gente faz para poder chegar mais fácil até as pessoas. Exatamente essa plataforma que eu mencionei há pouco para vocês, né? Ela é uma plataforma que está no ar há poucas semanas, né? Antes a gente fornecia esses materiais através de um drive e era, de certa forma, algo um pouco manual, onde não gerava uma experiência tão agradável, né, pro público, para os nossos clientes. E eu falei, cara, a gente precisa de mudar isso. O público ele precisa de clicar no treinamento que ele quer assistir e ele tem que começar a assistir aquele treinamento ali naquele momento que ele está buscando aquela informação, né? Eu falei, cara, essa é uma forma que a gente precisa encontrar para poder melhorar a experiência do nosso público. Quais são os temas agora que a gente tem que inovar? Poxa vida, vamos falar agora sobre BGA. Quais são os temas novos que a gente tem que inserir no nosso portfólio? Como que a gente pode melhorar a forma de atender nas nossas consultorias? Ou seja, então, fora desse tempo de atividades, vamos dizer, rotineiras, né, de atendimento ao cliente, eu ainda também estou sempre pensando em como gerar novidades, né, como ajudar mais o nosso público. E, cara, no meio disso tudo ainda tem os deslocamentos, né? Eu falei com você veio domingo à noite. Vim domingo à noite aqui para Manaus. Você veio domingo à noite, quantas horas de voo para cá? Foram 3 horas e 27 minutos de voo. Agora ainda melhorou um pouco porque tem, recentemente, uma das companhias tem um voo direto de Belo Horizonte para cá. Que bom. Mas antes tinha que ter um deslocamento ou para São Paulo, ter uma conexão de 1 hora, 1h30, ou para Brasília. Então, assim, dava aí um deslocamento aí de umas 6 horas no final. Então agora já está um pouco melhor porque tem esse voo direto aqui para Manaus. Que bom. E, Demetrios, indo para a próxima pergunta aqui, cara, desses desafios que você tem aí, diários, semanais, mensais, o que você leva de aprendizado e os maiores desafios que você enfrentou ao longo da tua carreira até hoje? Cara, eu vou dizer que os maiores desafios, talvez o maior desafio que eu enfrentei, que eu enfrento e que eu acho que toda pessoa que é técnica, e aí a turma aí que é da engenharia vai entender o que eu estou dizendo, são os tópicos relacionados ao que o mundo corporativo chama de soft skills, né? São habilidades extremamente importantes, né, a serem desenvolvidas dentro de uma corporação. O soft skill ele não precisa de ser um gerente para você desenvolver ele, você não precisa de ser um líder, né? A partir do momento que você começa a viver, né, você precisa de desenvolver os soft skills. Dentro de casa você precisa ter soft skill. Você olhou pra baixo aí, o cara, poxa vida, cara. Se minha esposa tivesse aqui, ela ia concordar com você do começo ao fim. Exatamente, olha. Cara, exatamente. E o soft skill, cara, ele é algo que não é natural de muitas pessoas. Muitas pessoas têm isso natural nelas, né? Elas conseguem lidar ali com
conhecimentos, essas habilidades de relacionamento de uma forma muito natural. Outras já não conseguem tanto. E eu reconheço que grande parte da minha carreira eu fui uma pessoa que não teve muitas habilidades de soft skills. A área técnica sempre foi hard skill, total. Hard skill sempre foi a minha veia, cara. Aprender a fazer dessa forma, entregar nesse cronograma, nesse meio tempo, meu amigo, você se vira, que eu quero isso nesse horário. É assim que era, cara, até um tempo atrás. Exatamente, cara, exatamente. E aí, duro. Cara, esse foi para mim um grande desafio. Diariamente é um grande desafio, tá? E nem digo que seria só no relacionamento com outras pessoas, mas até no relacionamento interno mesmo, comigo mesmo, de como me organizar, como definir as prioridades, como me cobrar da forma correta pelas entregas, né? E eu acho que por não ser algo natural do ser humano Demetrios, é um desafio que eu vivo ele todos os dias. Eu acordo tendo que pensar, né, em como aprender mais sobre soft skills, como conseguir operacionalizar isso dentro da minha cabeça de exatas, né? Então acho que esse é o grande ponto. E o que eu digo sempre, olha, você que é de exatas, você que se identifica aí, que está começando a sua carreira agora, que está fazendo aí um curso técnico, que está fazendo engenharia, se você gosta do que você faz como engenheiro, como técnico, é muito provável que o seu desenvolvimento de soft skills ele não é natural. Então a recomendação que eu deixo para você é procure desenvolver isso desde o primeiro momento que você iniciar a sua carreira, porque isso pode ser um ponto de corte no seu sucesso como profissional. E quando eu digo ponto de corte, dependendo do contexto, pode ser realmente um corte de você não poder seguir aquela carreira da forma que você planejou, ou pode ser um divisor de águas entre você crescer profissionalmente e estagnar na sua profissão, tá ok? Bacana, Demetrios. E se você pudesse falar um pouquinho mais agora de mercados e tendências, né? Na tua visão, quais que são as principais tendências na área de treinamento e na sua área específica? Bacana, cara. Olha, o que eu tenho percebido, tá? Inputs de clientes, colegas do segmento com os quais eu converso. As empresas hoje elas têm buscado a capacitação de uma forma mais curta e mais flexível. Se a gente voltar aí a 10, 20 anos atrás, era muito comum ter treinamentos que duravam a semana toda, né, de apenas um tema. Era muito comum ter treinamentos que duravam ali vários dias, até semanas, sobre um tema específico. E naturalmente você formava pessoas com conhecimentos hard muito forte, né? Hoje o cenário ele tem mudado. As corporações elas estão buscando treinamentos cada vez mais pontuais, treinamentos cada vez mais precisos sobre uma ou outra atividade específica daquele ponto que aquele profissional executa e de uma forma mais flexível. Por quê? Cara, hoje que empresa que pode parar uma equipe de técnicos e engenheiros por uma semana para fazer um treinamento? Que empresa que pode parar a sua linha de produção para ficar com seus colaboradores por uma semana fazendo um treinamento de operacional em uma máquina ou de uma tecnologia de soldagem, que seja de qualquer processo? Então, com essa demanda elevada, né, por treinamentos mais curtos e mais flexíveis, eu acho que a gente precisa de entender a gente tem aí uma linha muito tênue entre conseguir ter flexibilidade e ter um treinamento que seja com tempo ideal e não perder a eficiência dessa capacitação. É difícil manter esse equilíbrio nos dias de hoje. Vou te dar um exemplo que acontece excelente. muito dentro da EPS. Quando algum cliente de alguma área do Brasil me liga e a gente faz o primeiro contato por telefone, ele agenda um Teams, e eu entro nesse Teams e eu vejo que tem 10, 12 pessoas da equipe dele, a primeira pergunta que eu faço é dizer, pessoal, tem algum problema específico que vocês querem conversar? Porque se tem 10 ou 12 pessoas num Teams, dentro de uma sala na empresa, eu sei que tem um grande problema, porque ninguém hoje mais para 10, 12 pessoas se não tem um grave problema. Por outro lado, onde entra a prevenção?
podemos fazer um treinamento sobre isso? Dificilmente ele vai entrar na escala de prioridade para aquele momento, se não tiver um problema. Ótimo então, ponto. Equilibrar isso, e eu posso falar como gestor, é difícil. Teve treinamento que eu já olhei dentro da empresa e falei, pessoal, essa não é a hora de fazer. E uma semana depois eu me arrependi de não ter feito aquele treinamento. Você lida isso? Exatamente. Muito, cara. Muito. É esse que é exatamente a linha onde a gente precisa de estar atento. Esse treinamento, ele vai ser um treinamento que vai agregar, né, a ponto de conseguir garantir que o meu colaborador ele faça aquela atividade que ele precisa de fazer de uma forma eficiente, ou esse treinamento realmente, por eu tentar fazer com que ele seja mais curto e mais flexível, ele não vai agregar. Então, esse momento, o gestor ele precisa de parar, pensar e, cara, é o que eu sempre recomendo. Vamos conversar para entender qual que é a sua demanda. O que você precisa hoje? Hoje a minha equipe ela tem uma deficiência no método de efetuar a soldagem manual das placas eletrônicas. Cara, não adianta querer fazer um treinamento de curto prazo e flexível que eu faça remoto, por exemplo. Não tem solução simples para problema complexo. Não tem, cara. Então, olha, treinamento de soldagem manual é um treinamento que envolve método de execução, tipo de ferramenta, habilidade pessoal. Você fazer isso de uma forma remota é muito difícil. Então, nesse caso, a gente até faz o treinamento remoto, mas a gente deixa claro para o cliente que a absorção daquele conteúdo ela não vai ser total. O ideal é realmente o treinamento presencial, porque a gente vai fazer a prática. Tá? Outro ponto que eu tento sempre entender com o cliente: qual é o nível de conhecimento da sua equipe atualmente? Você precisa treinar alguém que nunca trabalhou nessa atividade, ou é alguém que já tem um conhecimento e você precisa de nivelar o conhecimento desses colaboradores? Ou você quer tirar do nível que está hoje e mover um nível acima? Porque esse é um dos pontos dos nossos treinamentos. Tá? Você vai entrar lá no nosso site, você vai ver que já tem temas padronizados. Mas os temas padronizados, eles são todos compostos por vários módulos. E nós iremos trabalhar com o nosso cliente aqueles módulos que fazem sentido para a necessidade dele. Eu não posso generalizar o treinamento de impressão de pasta de solda para todos os clientes. Eu preciso de entender, cara, beleza, a impressão de pasta de solda, que é a sua necessidade agora, mas qual o assunto sobre impressão de pasta? É design de extenso? É definição de parâmetros? É manuseio de pasta? É criação de programa na máquina? É manutenção do equipamento? Qual que é a sua necessidade específica? E aí nós fazemos com o cliente o que nós chamamos de diagnóstico de maturidade industrial. Então nós temos um checklist que a gente conversa, né, com pessoas-chave daquela organização, daquele setor, e a partir desse checklist nós iremos identificar quais são as principais necessidades. Porque tem um ponto, Guilherme, que é o seguinte: muitas vezes as pessoas estão tão involucradas dentro da operação que elas não conseguem identificar quais são as principais necessidades. Ou às vezes elas enxergam algumas necessidades que não são as mais importantes. Daí a importância de um diagnóstico profundo com alguém de fora e Exatamente, colaborativo, honesto. Cara, exatamente. A partir desse diagnóstico, então, a gente vai conseguir criar junto com o nosso cliente um plano de treinamentos que faça sentido e que realmente agregue valor. Um plano de treinamentos que realmente faça com que você mude a sua operação de patamar. Você não pode ter um treinamento que você executa ele hoje, amanhã todo mundo continua conduzindo as suas atividades sem mudar, que seja um documento, né, que não gere uma mudança, né, algo que agregue ali. Beleza? E, Demetrios, tem um tema aqui que eu, em particular, gosto muito. Eu estudo ele há 20 anos e cada vez que eu acho que eu aprendi, eu descubro que tem uma montanha a mais para falar sobre ele. Na tua importância do atendimento ASD 2020 para a qualidade de um processo, de uma indústria, como que a gente está hoje de SD 2020 e o que você pode falar de boas práticas para a gente aqui? Dá uma palhinha. Cara, SD eu costumo dizer que ele é o inimigo invisível da eletrônica. Você não sabe
se ele vai ocorrer, quando ele vai ocorrer, com qual produto ele vai ocorrer, com qual componente ele vai ocorrer, mas é fato que ele vai ocorrer, ele existe. É um fenômeno físico, químico, ele vai acontecer. Tá? E hoje, muitas empresas eletrônicas, mesmo aí depois de muitíssimos anos, né, dessa norma da ANSI SDS 2020 em vigor, mesmo depois de já há séculos, né, eu até falo sobre isso no nosso treinamento de ESD, sobre os primeiros eventos de ESD, né, que surgiram aí na história. Então, os primeiros registros são de 1400. É mesmo? Eu não sabia disso. Os primeiros registros de acontecimentos por descarga eletrostática não foram na eletrônica. Isso tem registros aí da época de 1400, quando estoques de pólvora, eles inadvertidamente tinham explosões. E aí começaram a investigar e descobriram que automaticamente, quando eu tenho uma carga eletrostática acumulada, a forma dela se descarregar ou de transferir de um corpo para outro é através de entre aspas, um salto de carga de um corpo de um ponto para outro. E isso gera uma faísca. Em um estoque de pólvora, o que vai acontecer? Então, os primeiros registros que se tem conhecimento de eventos ESD são desse período. Depois, na década de 1800, se tem registros de implementação de técnicas de ionização em indústrias de papel nos Estados Unidos. E por aí vai, indústrias petroquímicas, indústrias relacionadas à fabricação de papel, indústrias de tecido, indústria militar. Vários segmentos industriais começaram a implementar controles, tá, para evitar que a descarga eletrostática se torne um problema. E na era da eletrônica, isso começou a fazer muito sentido, principalmente com a miniaturização. Se a gente volta 30 anos, 40 anos atrás, as placas tinham componentes muito mais robustos, né? Componentes PTH, componentes muito grandes que suportavam tensões muito altas. À medida que o SMD vem entrando, que os componentes foram miniaturizando, eles também começaram a ficar mais sensíveis do ponto de vista de estática. E cada vez estão mais sensíveis. O ponto é que, como eu mencionei no início desse tópico, a gente não consegue ver esse problema, a gente não consegue saber que é ele. Mas eu tenho certeza que você aí na sua fábrica aí para poder pensar. Com uma frequência muito alta, tem ali aquele componente que falha e você, poxa vida, falhou. Inspeciona a placa, não acha problema de solda, o componente está bem montado, a placa está ok, você troca o componente passa. Aí você fica ali 2, 3 dias, no quarto dia a mesma placa falha 2, 3 placas, o mesmo componente ou um componente próximo, semelhante, você vai lá, inspeciona, não acha nada, troca, a placa passa. Foi um problema ocasionado por descarga eletrostática. Ah, Demetrios, mas eu uso calcanheira. Ah, Demetrios, mas a minha fábrica tem o piso adequado. Não é só isso. Se a gente pegar lá a norma, se a gente pegar e analisar tópico a tópico da norma, se a gente entender como que uma descarga eletrostática ela é gerada, vocês vão ver que calcanheira, pulseira, jaleco, piso adequado, manta nas bancadas, ionizadores nas bancadas, cuidado com o plástico que você vai usar para poder colocar sua placa, papelão. Cuidado com evitar ao máximo o papelão no seu ambiente de produção, papel. Vocês vão ver que todas essas redundâncias, na verdade, elas são para que você evite um fenômeno que ele acontece em praticamente todo e qualquer material existente, né, na face dessa terra, tá? Gere algum problema na sua placa. Então esses cuidados eles têm que estar presentes na veia de quem produz placa eletrônica. Então ter a ANSI SDS 2020 implementada dentro da sua fábrica é algo que é o mínimo necessário para você produzir um produto eletrônico. E o que eu deixo o ponto de atenção aqui, pessoal, é sempre não deixem para implementar essa norma, para implementar esses cuidados, somente se você for ter uma auditoria, se você for buscar uma certificação de ISO ou de qualquer outro órgão. Busque implementar os cuidados com SD a partir do momento que você começa a produzir uma placa eletrônica. Porque os custos com SD eles podem ir de centavos a milhões. Quando a gente pensa no universo de que um componente queimou e eu troco ele, pode não parecer impactante. Mas pense no universo de uma empresa que produz um lote gigantesco de placas. Aquela falha não é detectada no teste funcional e isso vai parar no cliente. A gente tem que colocar aí
o custo todo de manufatura daquelas peças até o final, custos logísticos e o pior deles, insatisfação do cliente. Em alguns casos a gente pode estar falando de recall, né? Eu tenho Exatamente. 2 dados que eu queria compartilhar aqui, Demetrios. Recentemente eu estava lendo na esdorganization.com que eles têm não lembro se é de 2023 ou de 2022, que aproximadamente 30% das falhas em componentes eletrônicos daquele ano estudadas estavam relacionadas a SD. Então você pega ali o universo de falhas, 30% é gigantesco. É muita coisa. E esses 30%, geralmente o que vai acontecer com eles? Eles vêm associados a, foi uma falha funcional, envia uma reclamação para o fornecedor. Foi um problema de soldagem, eu troquei aqui o componente, refiz a solda e funcionou. E aí você vai alocando em causas que na verdade não são a verdadeira causa, tá? E isso aí espalha. Só que se você for fazer uma análise a fundo, você vai identificar que aquele problema era por SD, era por uma descarga eletrostática. Tá? E assim, não ter o SD implementado, Guilherme, muitas vezes é por falta também de treinamento, tá, pessoal? Sim. Por falta de capacitação. Quando a minha equipe de produção ela não entende que aquilo ali é importante, quando ela acha que, poxa, mas colocar uma calcanheira, colocar um jaleco, para que isso? Quando a pessoa ela não vê o porquê de fazer aquilo, aquele procedimento ele se perde, fica muito mais fácil de eu esquecer o que eu tenho que fazer. Então eu sempre digo, mais importante do que o que fazer ou como fazer é o porquê de fazer aquilo. Se eu sei o porquê, eu consigo resolver um problema relacionado àquele assunto. Se eu sei o porquê, eu vou dar o devido valor de executar aquela atividade, porque eu sei a importância que tem ali por detrás. Então, quando você treina a sua equipe, e no caso dos nossos treinamentos da Engelete, eu faço questão de ressaltar, de reforçar isso. Porquê desse tópico? Porquê desse controle? Porquê de fazer esse registro? Porquê de usar a calcanheira? Porquê de usar a manta aterrada? Então a gente sempre vai buscar o porquê no momento de fazer os nossos treinamentos para evitar esse tipo de situação, né, cara? E você falou um ponto que eu acho particularmente muito interessante, Demetrios, que para muitos colaboradores, às vezes dentro de uma empresa, a falta de treinamento causa graves problemas. Então, lá na EPS, por exemplo, a gente tem ideia do que é investir um treinamento de um colaborador. E quando a gente fala desse back-office de equipamentos que a gente tem que ter, que vai aí desde um termômetro para te medir regularmente como é que está o grau de aterramento da tua empresa, um megômetro para você medir o seu piso, como aquela planilha da SD 2020 fala para você fazer, testador de superfície, por exemplo, você tem aquelas mantas que você tem que aplicar regularmente a cera nela e garantir que você não aplicou nem pouco, nem muito, na medida certa. Você tem que ter um testador para fazer isso. Só aí eu falei de 4 equipamentos. São equipamentos caros. Na verdade, o quarto equipamento, que é para você medir o grau de ionização que tem ali, aquele o gerador de carga, é um equipamento de R$40 mil, se eu não me engano. Então, às vezes você não precisa ter tudo isso na empresa, mas ter um parceiro, uma instituição que consiga te ajudar, aquilo é um divisor de águas para você. Sem dúvida. Eu faço sempre essa sugestão nos meus treinamentos. Eu mostro os equipamentos, explico como os equipamentos funcionam, explico do ponto de vista da norma como você vai utilizar esse equipamento, como criar os seus registros, mas sempre deixo claro, pessoal, você não tem a obrigatoriedade de ter esses equipamentos dentro da sua fábrica, mas você precisa de ter um fornecedor parceiro que execute as verificações frequentes com esses equipamentos na sua fábrica. O que você não pode não sei como está a minha condição de SD, não sei se as minhas mantas funcionam, não sei se o meu piso está ok. Você precisa de ter essa certeza, ou através de ter os equipamentos, ou através da contratação de um serviço parceiro para poder fazer isso. Demetrios, e seguindo aqui em frente, qual que é, na tua opinião, os principais erros que as indústrias cometem hoje? Cara, tem um grande erro, né, que as indústrias cometem hoje em nível geral, não são todas, tá? Tem muitas empresas que trabalham muito bem com essa estratégia, mas é como definir exatamente a estratégia de treinamento e capacitação. Tá? Hoje, em mais de 80% dos casos, e esse 80% eu vou colocar no universo Engelete, tá?
em média, 80% a 85% das demandas de treinamento que são geradas são a partir de 3 fontes. A primeira delas é: ocorreu na empresa alguma auditoria de cliente ou de algum órgão regulatório, recebi uma não conformidade e preciso tratar ela com treinamento para fechar a ação. Ok. Segunda fonte: terei uma auditoria daqui 2 semanas e eu preciso de ter um treinamento para evidenciar que a minha equipe está capacitada. E terceiro: estou com um problema gigante, geralmente de qualidade. Esse problema já está escalado a níveis altíssimos de diretoria, de gerência, até fora, tá, da organização. E eu preciso de resolver esse problema. Ou seja, uma postura 100% reativa. Isso para treinamentos técnicos, tá, pessoal? É uma postura 100% reativa. Eu só contrato um treinamento quando eu já tenho um problema. Qual que é o grande problema disso? Quando você não cria um programa de capacitação, de desenvolvimento técnico a médio e longo prazo, diluído dentro do ano, de uma forma estruturada e organizada, a gente volta lá naquele primeiro tópico que eu mencionei, de dificuldade de parar toda a sua equipe para fazer um treinamento de 2 semanas, de 1 semana. Porque você não se preparou ao longo do seu ano fiscal para fazer essa capacitação de uma forma regular, flexível e sem ter a capacidade de prever aquele investimento. Quando você solicita um treinamento emergencial a curto prazo, o valor de investimento dele chega a ser 20% a 30% maior do que se ele fosse um treinamento planejado e organizado para ser feito de uma forma diluída ao longo do ano fiscal. E aí é onde você entra num ciclo. Eu preciso de um treinamento urgente para resolver um problema. Eu solicito uma cotação. A cotação ela vai ser preparada de forma urgente. E assim, turma, é importante deixar isso claro. Não é que é inserido um valor diferenciado por ser urgente. Não, é porque se é um treinamento presencial, uma passagem aérea para daqui 1 semana ou para daqui 2, ela é muito mais cara do que se eu tivesse programado ela com meses de antecedência. Você reorganizar a sua agenda, cancelar compromissos, né? Exatamente. Então, o custo que é gerado, ele é em função de um deslocamento de urgência, tá? Quando a gente consegue se programar para fazer isso ao longo de alguns meses, o treinamento ele é absorvido de uma forma melhor pelos colaboradores. A pressão que se tem por gerar um resultado daquele treinamento, ela não vai ser de uma forma insalubre com os colaboradores. Eles vão se sentir bem no sentido de, cara, estou sendo reconhecido e estou recebendo conhecimento. E não assim, poxa vida, estou aqui porque recebemos uma não conformidade, eu sou obrigado a estar aqui nessa sala. Até nesse sentido, o programa de capacitação que você cria, que você investe no seu colaborador, ele gera mais resultado do que você simplesmente contratar um treinamento por urgência. Tá? Então, eu busquei alguns dados aqui, cara, que são muito relevantes do ponto de vista de entender como que o Brasil está se comportando perante aos planos de treinamento, né? Estes dados, eles são de uma empresa que se chama Integração Escola de Negócios. Tá? Eles têm uma revista que ela é lançada anualmente, que se chama Panorama de Treinamento e Desenvolvimento. Tá? E é uma revista que ela é escrita em parceria com a ABTD, que é a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. Então, se você acessa esse site hoje, vocês irão encontrar lá os dados dessa pesquisa desde 2019 até agora 2024. Para quem está acompanhando a gente, pessoal, eu vou botar no link desse podcast, na descrição, essa informação e o link para chegar nessa origem das informações. Excelente. E aí, pessoal, vocês vão baixar essas revistas lá e podem ler ela com calma para poder verificar essas informações que eu vou comentar aqui. Tá? O primeiro dado que eu trago é o dado sobre o investimento anual em treinamento e desenvolvimento por colaborador que as empresas fazem em média no Brasil. Tá?
Então, em 2019 foram entrevistadas 533 empresas. Serviço, comércio e indústria. Dessas 533 empresas, foi relatado um valor médio de investimento para treinamentos em colaboradores de R$ 652 por colaborador em um ano inteiro. No biênio 2021 passa para 997, legal. 22-23, 1.012. 23-24, 1.072. Só que aí, quando a gente olha e fala, poxa vida, aumentou esse valor de investimento. Mas o valor absoluto, ele não necessariamente é o valor mais interessante aqui nesse número. Eu quero chamar a atenção para o valor que é percentual em relação à folha de pagamento anual daquela empresa. Em 2019, Guilherme, foi de 7%. De 2020 para 2024, ele passou para cerca de 2%. Você está dizendo para a gente, então, Demetrios, que a quantidade de valor absoluto em treinamento diminuiu. Exatamente. As empresas elas estão investindo menos em capacitar os seus colaboradores. E isso é preocupante. Porque hoje, se a gente pega esse mesmo número e compara com o número dos Estados Unidos, e essa matéria ela está na Forbes também, tá? Vocês podem encontrar lá na Forbes-Colab/2024. Também gostaria que depois eu pudesse colocar o link para a turma aí. Vocês vão ver o seguinte, que nesse mesmo período em que o Brasil investiu em média 2% do valor de folha de pagamento em treinamentos, os Estados Unidos investiu em média 4,62%. É mais do que o dobro. Se a gente leva esse dado para a indústria errada, vai ter algum gestor dizendo estamos bem, a gente não precisa mais investir em treinar ninguém aqui no Brasil, quando na verdade é bem o contrário. A gente está numa curva de aprendizado gigantesca, ainda mais nesses últimos anos, tecnologias mudaram, os componentes eletrônicos mudaram, e na contramão disso tem menos investimento. Exatamente. Um outro dado, hoje, em média, uma empresa brasileira ela direciona 23 horas de treinamento em média para seus colaboradores, por colaborador. Então, se você pegar ali um ano de trabalho de um colaborador, ele passou 23 horas fazendo treinamento. Ou seja, eu estou dizendo que para que um colaborador trabalhe o ano inteiro, ele recebeu menos de 3 dias de treinamento. É muito pouco. É muito pouco. Contra um valor de 33 horas nos Estados Unidos. Cerca de 40% a mais. Ou seja, por que eu estou trazendo aqui essa comparação, pessoal? Para que a gente entenda que o crescimento da indústria ele está muito associado à capacitação. Ele está associado a treinamento. Não faz sentido eu querer ter qualidade, não faz sentido eu querer atender bem o meu cliente, não faz sentido eu querer ter um bom produto, se quem executa isso não sabe como fazer, ou vai fazer de uma forma inadequada. O resultado disso vai ser retrabalho, o resultado disso vai ser ineficiência operacional, o resultado disso vai ser recall. Ou seja, se quem executa a minha atividade não sabe como a executa, ou por que a executa daquela forma, naturalmente eu terei muitas perdas ao longo do meu processo produtivo. Só que aí tem um problema. O retorno de investimento de um treinamento ele não se dá de um dia para o outro. Fala mais um pouco para a gente de como que é feita essa métrica hoje, Demétrio, do cliente entender e programar investimentos com base em ROI. Vamos lá. Guilherme, é o seguinte. Quando eu treino a minha equipe, eu tenho que entender que a partir do último slide do treinamento é que o trabalho vai começar. O treinamento ele é só o gatilho para começar esse trabalho de melhoria dentro da empresa.
Então, quando a gente faz um treinamento, e nós temos essa política na Engelete, de ao final do treinamento deixar um plano com oportunidades de melhoria, baseado naquilo que nós vimos e conversamos com os clientes ao longo do treinamento. Como eu disse, o nosso treinamento é uma troca de experiências. Então o cliente ele vai imputando as dificuldades que ele tem no dia a dia, e ao longo do treinamento nós vamos respondendo e sugerindo formas de resolver esse problema. Ao final, e baseado no que a gente vê na linha de produção e na prática, nós entregamos ao cliente um plano de oportunidades. Olha, sugiro você implementar esse controle, sugiro você investir nesse equipamento, sugiro você alterar esse parâmetro. E a partir dali, o cliente ele tem um guia inicial para começar esse plano de melhoria, e ele tem total liberdade para continuar conversando comigo, para tirar a dúvida, para perguntar como que ele vai conduzir aquela alteração, aquela melhoria. Então você está dizendo para a gente, Demetrios, que o cordão umbilical com o cliente não acaba no último slide. Não, exatamente. Ele continua. Na verdade, a partir dali é onde a gente... ali foi o nascimento. Né? O vínculo ele vai continuar. Tá? Então, um treinamento em Engelete não morre no último slide. Interessante você falar isso, Demetrios, porque essa é uma dificuldade que eu vejo muito hoje no mercado. Né? As empresas primeiro procuram um treinamento na urgência, e na urgência fica uma pressão gigantesca em cima do colaborador, em cima dos participantes, em cima de gerar um resultado. Exato. Segundo ponto, acho que treinamento ele tem uma característica muitas vezes preventiva. No momento que você se dispõe a fazer ela corretiva, ela fica mais caro, a pressão aumenta, o resultado é mais complicado de avaliar. Sem dúvida. Eu vejo essas dificuldades muito grandes, mas você falou algo ali que me chamou muita atenção, o cliente. O cliente, óbvio, se você for perguntar para ele se ele quer ter problema de qualidade, ele vai dizer óbvio que não. Ele quer o quê? Ele quer gastar o mínimo possível, ter o melhor resultado no espaço de tempo menor possível. Isso me traz para a próxima pergunta aqui, que como que você avalia hoje, Demetrios, a relação de estar ou não próximo do cliente? Vou te dar um exemplo. Hoje, lá na EPS, eu posso te garantir que os projetos que nós temos hoje com mais sucesso são simplesmente aqueles que o cliente está mais próximo. E quando eu digo que o cliente está mais próximo, eu digo fazendo reuniões de acompanhamento, compartilhando especificações, trocando e-mails, visitando a nossa fábrica. O oposto também, a gente estando próximo deles, são algo simples. Como é que hoje você avalia a importância do cliente estar próximo de você para o sucesso do projeto? Exatamente nesse tópico. Como o treinamento ele não traz um retorno de investimento imediato, para que isso tenha sucesso, para que esse treinamento ele tenha sucesso, a gente precisa de continuar o desenvolvimento daquelas pessoas. Tá? Então, quando eu gero o plano de oportunidades, esse plano de oportunidades, essas melhorias, a gente vai estar olhando sempre 3 variáveis importantíssimas, que são os pilares para qualquer operação: prazo, qualidade e custo. Gerei uma oportunidade para a troca de um insumo. Gerei a oportunidade para a implementação de uma ferramenta. Aquilo é para que você tenha mais qualidade na entrega do seu produto, para que o tempo de resposta, o tempo de processamento seja menor e que naturalmente que o seu custo operacional ele não aumente ou que, se for o caso, ele até reduza. Só que isso não vai acontecer a partir do momento que eu terminei o treinamento e no dia seguinte você já está vendo essas melhorias. Porque em muitos casos a gente vai ter um obstáculo que é a cultura. A cultura às vezes da empresa, os colaboradores já estão tão viciados naquele ritmo de fazer aquela atividade daquela forma há tantos anos, que para que eu consiga adaptar, fazer uma alteração, implementar um novo procedimento, isso leva semanas, às vezes meses. Então, quando eu crio um programa de treinamentos para minha empresa, né, eu como cliente, eu tenho que pensar o seguinte: essa é uma mudança que vai ser a médio e longo prazo. Tá? Eu não posso achar que o treinamento vai ser feito hoje e que amanhã os meus problemas estão resolvidos. Naturalmente, em alguns casos, o treinamento ele pode gerar ações que de hoje para amanhã você consiga tratar um problema pontual. Resolvi um curto de solda,
resolvi um problema de uma insuficiência de solda, resolvi um problema de quebra de um componente. Você vai conseguir ver esses resultados mais rápidos, tá? Mas geralmente quando surge um treinamento para esse tipo de situação, ele já está na corretiva. E aí você já acabou gastando muito para poder fazer aquele problema ser resolvido. Agora, quando eu quero trabalhar de forma preventiva, eu desenvolvo o plano de treinamentos, eu faço o diagnóstico de maturidade industrial. Eu identifico quais são os treinamentos técnicos que o cliente precisa, em qual momento é mais interessante fazer aquele treinamento e a gente se programa para fazer isso ao longo de um período. 6 meses, de um ano, né? E isso também ajuda a resolver um problema que o mercado tem hoje, Guilherme. Retenção de mão de obra. A mão de obra, quando ela enxerga que a organização não investe nela, que a organização deixa ela sofrer com os problemas diariamente, que a organização não a capacita para resolver aqueles problemas, ela pensa o seguinte: cara, por que eu vou ficar aqui? Se a minha liderança, se a minha gerência, se a minha direção não está preocupada em me capacitar para que eu resolva esse problema, por que eu vou me preocupar? Então, quando você cria a cultura da capacitação, quando você ajuda as pessoas a resolverem os problemas delas no dia a dia através da capacitação, você naturalmente cria um vínculo maior delas com a organização. E elas se sentem, cara, eu estou aqui fazendo algo que realmente é importante. O que eu faço tem um valor. E a empresa está investindo em mim. A sensação é muito boa quando a gente entrega o certificado para a pessoa e a pessoa abre um sorriso de ver que ela está recebendo um certificado, de ver que a empresa investiu nela. E eu já tive experiências de ver pessoas que, quando receberam o certificado, falaram assim: esse aqui, se Deus quiser, é o primeiro de muitos que eu vou receber. E eu falo isso, e tinha outras pessoas próximas que vão estar assistindo esse podcast, e elas vão saber em que momento que isso aconteceu, em qual cliente isso aconteceu. E a gente já viu isso acontecer algumas vezes, eu já presenciei isso. A pessoa recebe o certificado e ela, com muito orgulho, ela fala: cara, estão investindo em mim. Tá? Então isso tem, apesar de toda a questão do retorno do investimento, né, da questão operacional, tem um lado pessoal nisso. Uhum. Tem um reconhecimento da empresa. Tem um reconhecimento. Também, eu era extremamente... Eu sou, e no momento eu ficava muito agradecido quando eu estava dentro de uma companhia e eu era escolhido para participar de um treinamento. E tendo aquela oportunidade, eu usava aquilo ali ao máximo para conseguir melhorar como profissional. Eu falava: cara, eu estou recebendo um treinamento que eu, como pessoa física, eu não o faria. Então a empresa está pagando esse treinamento para mim, eu vou dar o máximo, vou pegar esse treinamento aqui e vou aplicar ele no meu dia a dia. Eu vou gerar resultado. E eu vou te trazer 2 informações, Demetrios. A primeira é um número muito interessante para os gestores, né? Que hoje reter uma mão de obra é mais barato do que contratar uma nova, uma diferença de 2 até 3 vezes o custo. E você falou dos seus treinamentos. Eu lembrei quando eu fui visitar um cliente nosso em comum e durante a reunião ele falou que trabalhava com você e um dos rapazes levantou a mão e falou: inclusive a gente teve um treinamento online sábado com ele, e sorrisão na cara. Eu falei: mas como pode treinamento online sábado? Então é muito legal a gente fazer uso da tecnologia que a gente tem ao nosso dispor para ajudar na transformação. E Demetrios, pulando aqui para o próximo item e também falando de qualidade. Qualidade é inegociável há muito tempo. Né? Eu repito isso dentro da organização. Qualidade é inegociável. Se você negocia a qualidade cedo ou tarde, você vai pagar o custo da não qualidade. Exatamente. Que aí é o que? O teu cliente te mandando uma nota de um custo a mais, você não entregando um projeto, um produto sendo retornado de campo, a perda de um cliente e o teu cliente final perdendo o produto ou o projeto dele. Exatamente. Como que você equilibra hoje a importância da qualidade nos produtos e processos e como que a Ingelete contribui nisso? Excelente. Guilherme, a primeira coisa que todos que estão hoje dentro de uma indústria, de uma organização, na prestação de serviços, qualquer que seja, tá? O seu segmento. Qualidade, ela não pode ser medida por passa ou não passa. Tá? A
qualidade ela precisa ser avaliada ao longo de todo o seu processo. Ela precisa ser avaliada do ponto de vista de sistema de gestão. Ela precisa de ser avaliada através de indicadores que meçam a eficiência das suas etapas críticas. Eu estou alocando recursos para retoques? Eu estou alocando recursos para retrabalhos? Eu estou alocando mais recursos para produzir além do horário normal, para poder compensar falhas que estão acontecendo no horário normal? Isso também é uma forma de você medir essa qualidade. Porque se você faz tudo isso para quando chegar só lá no final do teste, no último teste, antes de embalar, você tem um passa ou não passa, você não tem um processo ou um produto que tenha qualidade. E aí a gente entra em um tópico que eu mencionei lá no início do nosso podcast. Você ter uma placa que é funcional é diferente de ter uma placa, um produto que é confiável. A placa ela pode ser aprovada aqui no seu teste e quando chega lá no seu cliente daqui 2, 3 dias, ela falha, o seu produto final falha. E aí, como você está medindo essa qualidade do seu processo? Então é muito importante saber que qualidade não é simplesmente a placa foi aprovada ou foi reprovada. Tem muito mais camadas dentro do seu processo para serem investigadas. E aí eu te respondo a segunda pergunta: como que a gente consegue colaborar com isso? Tudo começa em treinar a equipe. E existem outras etapas depois, como padronizar o meu processo, documentar os métodos e padrões definidos, monitorar e controlar as variáveis críticas e avaliar os indicadores. Com esses níveis de operação, com esses níveis de controle que eu estabeleço, com esse nível de padrão que eu estabeleço, eu consigo fazer minha qualidade subir etapa por etapa. Então ali eu vou subir 0,5% hoje, 1% amanhã, 0,5% depois, 2% mês que vem, e eu vou galgando diferentes níveis de qualidade para realmente mudar de patamar. Então a gente vai ajudar o nosso cliente, inicialmente treinando ele, e posteriormente fazendo aquilo que eu mencionei. A gente não corta o cordão umbilical, a gente segue junto com o cliente. Cara, vamos estabelecer aqui uma estratégia de acompanhamento dos seus indicadores. Vamos estabelecer aqui uma estratégia de que nós iremos estar juntos com vocês. É igual quando o pai ensina a criança a andar de bicicleta, né? Então aqui, ó, beleza, aqui a gente está com 2 rodinhas agora, eu estou te segurando, vai pedalando aí que eu estou te acompanhando aqui. Daí a pouco você já sai do lado, fica por trás aqui e vai segurando só o banco. Daí você solta e ele vai só com as rodinhas. Daí você tira uma rodinha, daí você tira a outra. E aí a hora que a criança assusta, ela já está, né, seguindo ali na bicicleta ali sozinha. A ideia é mais ou menos essa. A gente não pode considerar, como eu disse, fiz o treinamento hoje, amanhã, né, você já está numa pista de skate virando mortal na bicicleta. Não é essa a ideia, até porque realmente gerar essa expectativa no cliente é ruim. É ruim para o cliente e é ruim para mim. Porque, vou vender que meu treinamento a partir de amanhã você está fazendo milagres na linha de produção. Não vai, cara. Não vai, né? Isso não vai acontecer. Até porque você já tem uma série de atividades na sua rotina que não vão te permitir sair do treinamento hoje e amanhã focar 100% em aplicar aquilo que você aprendeu, né? Então eu acho que esse trabalho de continuidade, esse trabalho de acompanhar o cliente pós conclusão do treinamento, ele é o que exatamente vai conseguir trazer para o cliente um aumento de eficiência na sua operação, principalmente do ponto de vista de qualidade. Você me contou essa história do retrabalho, Demetrios, me lembrou uma história bem interessante. No primeiro estágio que eu tive numa indústria alemã, tinha uma área de retrabalho com aproximadamente 15 a 20 pessoas. Estou falando coisa de mais de 2 décadas. E a gente recebeu um gestor especialista da época vindo da Alemanha, e o nosso gestor local apresentou com muito orgulho a área de retrabalho, que de fato era uma área bem estruturada, né? E o alemão gentilmente ouviu a explicação, balançou a cabeça, e quando fomos para a sala de reunião separada, ele falou: ok, a gente precisa eliminar essa área em 3 meses. E a gente ficou chocado com aquilo, era uma área com mais de 20 pessoas. Ele falou: pessoal, ali é uma área de não qualidade. A gente precisa atacar a causa raiz e não ficar só retrabalhando. Então, havia naquela época uma mentalidade de que era aceitável ter um determinado nível de não qualidade, que é passar por um touch-up, um retrabalho, um retoque, qualquer tipo de adição ao processo que a gente sabe claramente
que ela pode ser nociva de imediato ou no longo prazo. E assim, com um trabalho saudável, estruturado, aquela área foi reduzida. Reduzida significativamente, e a qualidade fez-se acontecer de exatamente como você falou, de não ter aquela famosa estação de trabalho passa ou não passa, que era comum há 10, 20 anos e que algumas empresas de hoje talvez ainda as considerem. Demetrios, dentro dessa bagagem gigantesca que você tem aí, compartilhe com a gente aí 1 ou 2 casos da Engelete que te trazem orgulho ou que são curiosos. Vamos lá. Cara, tem um caso que eu gosto sempre de comentar ele quando a gente fala sobre isso, né? Foi junto a um cliente onde nós resolvemos, em parceria, né, com um dos parceiros da Engelete, e nós conseguimos mudar o patamar de qualidade através do indicador de First Pass Yield da linha de SMT de um cliente, da faixa de 75% a 80% para mais de 98%. Uau! Tá? Era uma linha de produção que tinha uma série de problemas, tá? Principalmente problemas de soldabilidade, e nós fizemos um plano junto a esse cliente onde nós revisamos regras de stencil, revisamos o insumo que estava sendo utilizado, a pasta de solda que não era mais adequada, trabalhamos junto com o cliente para que ele entendesse a criticidade de fazer um perfil de temperatura, analisar um perfil de temperatura no forno com uma certa frequência, tá? Então foi um case muito interessante. Infelizmente não podemos mencionar, né, o cliente, mas foi um case que me trouxe uma satisfação muito grande no sentido de ver o cliente falando com muito orgulho e satisfação. Cara, nós conseguimos mover o patamar do indicador de qualidade nosso na nossa linha de SMT com o suporte de vocês. Então assim, esse foi um case muito legal, tá? Ficou visível nos indicadores, né? E por incrível que pareça, nesse caso com um intervalo de tempo mais curto, porque os problemas eram muitos, né? Então foi muito legal. E recentemente eu até fiz uma publicação na minha página do LinkedIn de uma pessoa que me deu um feedback através do WhatsApp. Ela contratou um dos cursos remoto, uma pessoa física, ela contratou um dos cursos. Geralmente os clientes eles voltam para tirar dúvidas técnicas, né? Então recebo uma mensagem no WhatsApp, converso com o cliente, mando um áudio, faço uma videochamada, né? E nesse dia a pessoa falou assim: Demetrios, eu fiz o curso há algumas semanas, tal, eu ainda posso entrar em contato para tirar alguma dúvida? Eu falei: claro, por favor, qual a sua dúvida? E aí a pessoa fez a pergunta, eu respondi, e posteriormente ela falou: olha, eu queria agradecer muito pelo treinamento que você compartilhou, pelo seu conhecimento. Eu achei a didática, a forma de abordagem de uma forma muito clara, de uma forma muito próxima de quem está ali assistindo a aula. E para mim, que nunca havia trabalhado tecnicamente com o assunto, eu hoje posso dizer que eu tenho confiança de conversar com o meu cliente sobre o assunto, em função das aulas que eu assisti, da forma como você explicou o conteúdo. E quando eu vi aquela mensagem, eu falei assim: caramba, cara, que legal. Estou conseguindo mudar, né, a vida de alguém, tecnicamente falando, né? Por quê, cara? Qual que é o grande problema? Quando a gente acorda de manhã para ir trabalhar, se você tem aquele problema de: nossa, cara, eu vou enfrentar aquele problema de novo hoje, eu tenho que fazer de novo aquele procedimento ali que eu não entendi até hoje como que faz. E aí vem uma pessoa, cara, que ela está tendo um incômodo desse, ela fala: depois das suas aulas eu assisti e eu hoje tenho confiança de falar o que eu preciso, e eu chego agora com confiança para conversar com o meu cliente. Eu falei: poxa, estou conseguindo mudar a vida de alguém. E isso é muito gratificante, né? Porque quando a gente consegue, com aquilo que a gente gosta de fazer, ajudar outras pessoas, a gente se sente realizado, né? Então eu sempre digo que se todo dia eu sair de casa e com uma frase, com um treinamento, com uma orientação que eu dou, eu conseguir ajudar pelo menos uma pessoa em algum treinamento, eu já me sinto bem,
né? É interessante você falar isso, Demetrios, porque eu acredito muito que talvez o melhor cartão de visita é a indicação de um cliente feliz. Uhum. Então eu tenho alguns casos, alguns aqui em Manaus, em São Paulo e um bem curioso no Sul, que era um cliente que estava muito satisfeito com a gente, ele saiu da empresa e a gente não teve notícias dele e apareceu uma chamada dele numa outra indústria dizendo, cara, é para vocês iniciarem aqui dia tal. Eu falei, mas a gente precisa passar dessas etapas aqui. Ele, não, eu tô tranquilo com vocês. Começa porque eu sei que esse problema vocês resolvem. Não estou dizendo que essa é a realidade do dia a dia, mas isso talvez seja uma grande satisfação porque existe confiança no seu trabalho. Tem dados históricos que mostram que você consegue sim resolver aquele problema e ajudar o cliente. Se a gente não estiver aqui para ajudar o cliente, esquece, nada disso funciona, né? Exatamente, cara. Exatamente. Demetrios, seguindo aqui já para o final, que a gente estourou já quase 1h20 aqui, eu tenho umas 2 perguntas aqui. Vamos lá, cara. O que é um grande momento para ti que tu tem orgulho na tua carreira profissional e pessoal para dividir aqui com a gente? Cara, Além de me conhecer, é claro. Sem dúvida, com certeza, com certeza. A gente tem umas boas histórias que eu não posso contar aqui, mas eu lembro de uma, quando a gente logo se conheceu, a gente saindo de um happy hour com um cliente, depois indo pro aeroporto. E aí, a gente, ainda bem que a gente não tomou aquele último chopp no aeroporto, senão a gente tinha perdido o voo. É verdade, cara, é verdade. Mas fora esses momentos, que grandes, eu tenho orgulho de ter conquistado na tua carreira profissional e pessoal. Cara, foi recente, tá? Eu gosto de destacar esse momento porque era algo que eu já buscava há algum tempo. Eu não havia ainda localizado, encontrado como executar, né, aquilo, e de uma forma bem interessante surgiu a oportunidade de participar de uma certificação da SMTA. A SMTA, para quem não conhece, ela é uma organização, tá, estruturada por empresas do segmento de manufatura eletroeletrônica, né? E hoje ela é a grande referência técnica, bibliográfica do ponto de vista de literatura e desenvolvimento de processos no mundo, tá? Então depois pesquisem aí smta.org, tá? Lá no Google vocês vão encontrar essa organização. E eu sempre busquei materiais na SMTA para referenciar os meus treinamentos, para encontrar novas soluções, né, de processo, desenvolvimento de tecnologia. E foi assim, cara, eu estava em um cliente na República Dominicana, em uma viagem que uma semana antes eu tinha conseguido fazer a renovação do meu visto americano. E aí, naturalmente, fui atender o meu cliente na República Dominicana. E naquele período em que eu estava na República Dominicana, eu recebi um convite com a oportunidade de fazer na semana seguinte a certificação na SMTA de Guadalajara. E no assim, México. cara, eu falei, exatamente, no México. E eu, caramba, cara, que legal. Vou avaliar o que eu preciso para poder fazer essa certificação e tal. E as coisas fluíram e deram certo. Por que eu comento essa parte? Porque eu estava já com o meu visto americano vencido, já fazia mais ou menos uns 2016, já fazia bem aí uns 2 ou 3 anos que o meu visto estava vencido. E eu decidi falar, vou renovar o meu visto. E renovei. E hoje, para entrar no México, você tem que ter o visto mexicano ou o visto americano. Então essa oportunidade surgiu, eu estava de certa forma mais próximo lá do México, porque eu estava na República Dominicana. E se eu não tivesse tido esse estalo de, vou renovar o meu visto, eu não teria conseguido aproveitar a oportunidade de fazer essa certificação. Então e cara, foi algo que me deixou muito satisfeito quando eu fiz o curso preparatório, que é ali 1 dia e meio, e depois você tem mais 1 dia e meio de prova. E é uma prova bem puxada, uma prova 100% aberta, onde a gente vai passar por todos os processos, desde a especificação de acabamento do PCB, dimensionamento de equipamentos, análise de qualidade de solda, testes, etc. E aí voltei, né, para casa e tal, com aquela aflição, poxa vida, e aí, será que eu consegui passar e tal? E aí algumas semanas depois eu recebi a resposta por e-mail de que eu havia sido aprovado, com um score muito bom. Recebi o meu certificado pelo correio. Então assim, foi uma realização muito grande para mim, que, como eu disse, gosto muito desse setor, gosto muito dessa tecnologia,
gosto do que faço e foi assim uma cereja do bolo para mim, né? Conseguir ter essa certificação da SMTA. Pô, bacana, parabéns, Demetrio. E já indo aqui para o final, mais duas perguntas. Tem algum livro, mentor, alguma filosofia que te influenciou profundamente ou que faz parte da tua vida? Cara, vamos lá. Quando a gente tem pessoas boas próximas a gente não precisa de ir muito longe, né? Então, assim, naturalmente já li bons livros, já li ótimas referências, né, de profissionais à distância, mas eu gostaria de citar aqui, cara, hoje 3 profissionais que no início da minha carreira me ajudaram muito e que foram referências muito positivas para mim no que se refere a me tornar, a ser o profissional que eu sou hoje, tá? Naturalmente tiveram muitíssimas ao longo desses 16 anos, eu queria citar essas 3 porque elas estão lá na história, no início da história, né? E foram ótimas referências para mim. Inclusive, se eles estiverem assistindo aí, meu muito obrigado, tá? Por terem ajudado na minha formação. Quando eu comecei o meu estágio em 2008, eu era orientado por um engenheiro, Marcelo Fonseca Nogueira. E o Marcelo, ele tinha uma característica de sempre me explicar muito bem tudo aquilo que ele ia me sugerir que fizesse, que ele ia pedir para eu fazer. Então ele sempre sentava comigo, explicava, olha, isso é por esse motivo, isso é por aquele motivo, você vai fazer dessa forma, tem que ter cuidado com isso, com aquilo. Sempre foi muito metódico. E isso me fazia aprender de uma forma mais eficiente e entender a importância daquilo que eu estava fazendo. Tá? Então, o período que eu trabalhei com ele foi um período muito importante para que eu desenvolvesse essa característica no momento de treinar outras pessoas também. E não simplesmente chegar e falar assim, cara, aqui você vai agora apertar esse botão e continua apertando ele aí agora até enquanto você estiver aqui nessa cadeira. Tá? Então, Marcelo foi uma pessoa que me ajudou a entender essa importância e eu trago isso até hoje. O segundo, que é meu amigo Gleison Figueiredo, tá? Quem está no mercado da manufatura eletroeletrônica aí, muito provavelmente o conhece. O Gleison é um técnico em eletrônica e um físico excepcional. Tá? E o Gleison, ele foi uma das pessoas que me despertou o interesse por treinar. Tá? O Gleison, ele me ajudava e me ensinava e me orientava no nível físico, químico, metalúrgico, de por que aquilo acontecia. Então, por que tem o release de pasta no estêncil? Como que a pasta derrete no forno de refusão? Como que a solda migra pelo barril do PCB na solda onda? Tá? Então o Gleison, ele me ensinou, assim, cada orientação que ele ia me passar para fechar uma ação era uma aula. E assim, eu tinha um prazer muito grande de trabalhar com ele, porque eu sabia que todo dia que eu chegasse na fábrica e eu fosse conversar com ele, eu iria aprender uma coisa nova. Então, assim, ele me despertou esse interesse técnico e de aprofundar em cada tema e de entender o porquê que as coisas acontecem. E a terceira pessoa que eu queria citar é o Hercílio Gomes, Hercílio Oliveira Gomes. O Hercílio tive o prazer de trabalhar com ele por alguns anos e com o Hercílio eu aprendi muito sobre operação fabril, sobre rotinas administrativas, sobre como trabalhar em um NPI, como conduzir um NPI, como lidar com o cliente dentro de uma operação. Né? Então eu digo que a combinação desses 3 profissionais logo ali nos 2 primeiros anos da minha formação, eu tinha ali 18, 19 anos, me ajudou muito a entender a importância de se trabalhar tecnicamente, administrativamente, né? De como que eu conduziria o meu dia a dia dentro de uma fábrica, como que seria a minha rotina e o que eu precisava fazer para garantir que aquilo que eu estivesse executando ali que fosse da melhor forma possível. Então, meu agradecimento a essas 3 pessoas. Ao longo, como eu disse, dos 16 anos, passaram muitas pessoas, né, trabalhando junto comigo aí, me ensinando a conduzir, né, as minhas atitudes, ações, etc. Mas esses 3 eu tenho um carinho especial por eles. Pô, que bacana. Ninguém chega longe sozinho, né? É importante estar bem acompanhado. Demetrios, para fechar aqui, que mensagem você quer mandar e deixar aqui para os nossos ouvintes do podcast e como que eles podem te encontrar e encontrar a Ingelete?
Pessoal, é o seguinte, o que eu gostaria de deixar de mensagem final aqui, né? Primeiramente, agradecer mais uma vez ao Guilherme pela oportunidade de estar aqui nessa parceria aí com a EPS, de participar desse podcast, tá? De poder falar um pouco mais da Ingelete. Então, vocês podem nos encontrar através do Instagram, Ingelete, através do LinkedIn, Ingelete, através do nosso canal no YouTube. E por cada um desses 3 canais, vocês poderão enviar mensagens, inbox, entrar em contato com a nossa equipe de suporte que responde essas mensagens, tá? Para que a gente consiga aí, ajudar vocês também, que se vocês precisarem tirar alguma dúvida mais sobre como que a Ingelete atua, como que vocês conseguem fazer a Ingelete atuar, entrem em contato conosco ou através do meu LinkedIn pessoal, Demetrios Nunes Maciel, beleza? Bom, e a mensagem final é: procurem fazer aquilo que vocês gostam, aquilo que vocês têm um prazer em fazer, tá? E naturalmente conciliem com uma possibilidade financeira de ter as duas coisas, né, ao mesmo tempo. Se eu pudesse responder o que mais, além da manufatura eletrônica, eu trabalharia e que eu gosto, né, e que pudesse eu ainda não encontrei a metodologia, seria fazer churrasco e tomar cerveja, né? Quando você encontrar, você me convida que a gente Quando faz uma eu descobrir parceria. a forma de fazer churrasco e tomar cerveja, gerar dinheiro, aí pode ficar tranquilo que essa vai ser minha segunda opção de trabalho. Mas até lá, procurem manter o equilíbrio entre essas duas variáveis. Façam o que vocês gostam, tá? Porque aí a coisa fica um pouco mais leve. Trabalhar com aquilo que a gente não gosta realmente não faz nenhum sentido. Tá bom? Obrigado, Demetrios. Obrigado por ter vindo aqui hoje. Obrigado por essa aula. Você que acompanhou a gente aqui, a primeira dica que eu dou é: adiciona a Ingelete no Instagram, LinkedIn, adiciona o Demetrios, dá uma olhadinha no site da Ingelete, tem cursos bem interessantes. Conversa com o seu gestor, a pessoa do RH. Preventiva de treinamentos é melhor do que corretiva, sai mais barato, traz mais resultado, é mais eficiente, são bons argumentos. E eu finalizo aqui, pessoal, agradecendo a todos vocês que participaram. Dá o like, comenta aqui embaixo, encaminha para aquele amigo e até o próximo podcast da EPS. Valeu, pessoal. Um abraço.